Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos. Passando aqui já para comunicá-los que já vamos entrar no ar com o programa. Enquanto isso, eu e Mestre Dunga, já, como de costume, colocando em modo público, para que vocês possam compartilhar na sua linha do tempo. Por favor, pessoal, compartilhem, que hoje o papo vai ser legal, hoje vai ser muito bacana, com a presença do mestre Itapuã, discípulo do mestre Bimba, e também com a participação especial do nosso amigo mestre Júnior Orca. Mestre Itapuã já está entrando. Aí. Boa noite, mestre. Boa noite, tá ouvindo legal aí? Estamos ouvindo bem. Claro. Eu vou... Fly, enquanto tu faz a abertura aí, mestre Júnior Orca, boa noite. Mestre Júnior Orca, nós não estamos lhe ouvindo. Oi. Perfeito. Tá. Perfeito, ouvindo agora. Então, todos os amigos e amigas daqui do Facebook, sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, programa de entrevistas pioneiro no Facebook, parceiro oficial Prêmio Berimbau de Ouro, Salvador, Bahia. No programa de hoje estamos trazendo essa pessoa ilustre, que é o mestre Itapuã, Salvador, Bahia, que vai contar um pouco das suas histórias, né? E a participação especial do nosso amigo mestre Júnior Orca. Então, mestres, boa noite, sejam bem-vindos. Mestre Dunga, o senhor pode fazer também a sua fala inicial. Já vamos lá, deixa eu só mandar invitar, beleza. Uma boa noite a todos. Vou, já de antemão, dizer que estou um pouco nervoso, mestre Itapuã, né? A sua presença realmente nos deixa um pouco desalinhado devido à sua importância para o mundo da capoeira. E dizer, já de antemão, que é um privilégio, uma honra recebê-lo nesse singelo programa que a gente faz todas as noites aqui, levando um pouco de cultura para a casa dos nossos amigos capoeiristas que devem estar em casa nesse isolamento social. Então, também gostaria de saudar o mestre Júnior Orca, esse grande amigo, ao qual tenho só elogios, que me recebeu em sua casa. E uma boa noite também, mestre Júnior Orca. Mas, mestre Itapuã, eu gostaria já, de antemão, ao mesmo tempo que o senhor fala, que dá o seu boa noite ao pessoal, hoje eu vou fazer uma pergunta diferente. Geralmente eu faço a pergunta de como é que o senhor começou na capoeira. Eu vou mudar um pouquinho e vou perguntar para o senhor como é que o senhor se vê sendo um dos grandes responsáveis, junto com com outros mestres, por levar esse legado do mestre Bimba adiante. Por favor, boa noite, mestre Itapuã, e fique à vontade. Boa noite a vocês e boa noite a todos aí que vão participar dessa live. Olha bem, rapaz, eu não me sinto essa figura toda, não. Mas, cara, vê você, imagina a coisa. Eu faço capoeira de simplicidade e faço capoeira regional e vivo a capoeira regional de forma normal, tranquila, entendeu? Sem essa intenção toda de ser um salvador da capoeira regional, um representante máximo da capoeira regional, isso não combina muito comigo, não. A minha vivência na capoeira regional foi muito rica.
Show. Mestre, então, vamos fazer uma retrospectiva, depois eu vou conversar um pouco também com o mestre Júnior Orca, mas se você pudesse contar um pouco da sua história junto com a capoeira regional, como é que o senhor conhece, é uma coisa que todo mundo, quer dizer, a maior parte dos capoeiristas já ouviu, mas sempre é bom porque eu tenho amigos meus da minha região que não lhe conhecem. Então, se o senhor pudesse, mais uma vez, repetir para nós como é que o senhor encontra a capoeira regional, como é que o senhor se envolve nesse mundo, por favor, mestre, eu ficaria muito agradecido. Olha, eu comecei a descobrir a capoeira no Ocidente, né? Eu morei algum tempo no Rio Grande do Norte, meu pai era da Petrobras, foi transferido para lá, e depois foi transferido para Maceió. E fiquei 12 anos em Maceió, 3 anos em Natal, e 12 anos em Maceió, estudava lá, e tudo, só vinha aqui para Salvador nas férias, e vinha para Itapuã, mas para jogar bola na praia. E a capoeira não tinha esse boom todo, eu não conhecia a capoeira, não sabia o que era, nunca tinha visto um berimbau, e quando meu pai morreu em 63, nós voltamos para Salvador, né? E eu pedi dinheiro à minha mãe para me matricular no judô, porque um amigo meu fazia judô, me chamou. Ela me deu um dinheiro para me matricular no judô. Mas um primo meu chamado Bosco, que o mestre Bima chamava de detetive, disse, vamos lá ver a aula de capoeira. Eu disse, o que é isso, rapaz? Ah, eu fui com ele. Quando cheguei lá, assisti a aula do mestre Bima lá, foi apresentada ao mestre Bima, toda, e fiquei muito empolgado com a figura do mestre, que é uma figura forte. E meu pai tinha morrido, então não tinha uma figura forte, né? Então eu fiquei empolgado, ele com aquele instrumento estranho na mão, que eu nunca tinha visto, e mandava em todo mundo, tudo que ele dizia, todo mundo concordava, todo mundo fazia, ninguém contestava nada. Eu fiquei muito empolgado com aquilo e peguei e me matriculei no dia 22 de setembro de 60, às 14 horas. Me matriculei com o dinheiro do judô. Nunca me arrependi. Com dinheiro do judô. E o senhor contou para o seu pai depois ou não? Não, para minha mãe não entendia nada de lutas, né? Às vezes eu saía, ele dizia, vou treinar, ela não vai levar o kimono não, eu digo, não, hoje não. Ela achava que ainda estava no judô, depois ela descobriu que era capoeira, mas não manjava nada de luta, para ela tanto fazia como tanto fez. Mestre Tapô, e nesse período que o senhor chega lá na academia, em que período está o mestre Bimba? Ele jogava capoeira, o senhor como é que estava? Qual era a idade que o mestre Bimba já tinha quando o senhor chegou? 64, 65 anos. É porque o mestre Bimba tem duas identidades, né? Uma que nasceu em 1900, outra em 1899. Então, 64 anos ou 65 anos. Né? Ele dava aula, mostrava tudo, mas quem puxava a aula com os alunos mais novos, com todos, eram os formados. Os formados do mestre Bimba. E quem é que estava lá como formado na época? Ah, tinha muita gente boa. O acordeão já era de uma turma, porque o acordeão entrou em 59. Mas aí não alcancei, o acordeão jogando muito lá, a camisa roxa, que era de 62 também. Alcancei lá, depois chegou Ezequiel, depois, o Saci, o Cascavel entraram junto comigo, Decânio aparecia lá de vez em quando, tinha muita gente boa. Uhum. E o mestre Camisa Roxa, eu sempre ouvi dizer que ele tinha uma boa tesoura, uma boa tesoura de costas. Não, como é que era o mestre? Camisa Roxa era fantástico, rapaz. Camisa Roxa foi um cara feito para capoeira. Ele não tinha esse negócio de entrar no jogo e não deixar você jogar. Ele deixava você jogar, a gente pegava ele em queda, pegava ele em golpes, mas no fim, no total do jogo, a gente via que ele tinha vantagem, entendeu? Era muito técnico e muito raçudo, muito legal. Camisa Roxa foi um dos grandes parceiros, porque eu viajei muito com o mestre Bima, com o grupo folclórico que a gente tinha formado, depois ao Longo do Maré, né? Grupo folclórico da Bahia, em 66, então a gente estava sempre muito junto nessas coisas de palco e de academia. Foi um grande amigo meu.
Tá, o mestre camisa roxa, o mestre acordeon. O que o mestre acordeon tinha que saltava aos olhos? Era a questão da musicalidade? Porque hoje uma das coisas que chama atenção, além do jogo do mestre acordeon, é a questão da musicalidade, aquele timbre, aquele, né, aquele jeito dele cantar. E na época, mestre? A idade chega, né, pô? Na minha época era porrada. Aí a idade chega, eu digo a ele todo dia, digo, bom, cantar é mais fácil, não tomar porrada, né, seu mestre? Mas ele, o camisa e o acordeon foram os dois caras mais marcantes para mim dentro da academia, e o cabeludo, o cara que me batizou, e que depois que o mestre Bimba foi embora para Goiás, ele nunca mais se meteu com capoeira, abandonou a capoeira. O cabeludo tem apresentações com o mestre Bimba, jogando com camisa roxa, era um pá sensacional. Fez curso de especialização junto com a gente, lá, quando o mestre dele, em 66. Então, esses três caras, para mim, foram os caras que marcaram lá dentro da academia. Tinha outros tantos, mas esses três eram os que me impressionavam. E mestre, o senhor chegou a fazer o jogo tira-medalha na sua formatura? Como é que foi a sua formatura? Esse jogo tira-medalha, as pessoas também chamavam de que era a prova de fogo. Era uma coisa que não faz parte do ritual da formatura. Um formado mais velho chegava lá e dizia, só prova de fogo é comigo. Isso depois que terminava toda a formatura. E a gente tinha que jogar com o cara para defender a medalha, porque rezava a lenda que se o cara tirasse sua medalha com o pé, você ia formar. Então a gente defendia a formatura, né? Levava desvantagem, porque geralmente você para jogar era muito mais técnico do que você, muito mais velho em capoeira do que você, mas a gente fazia tudo para quando o mestre apitasse lá, a medalha está no lugar. O mestre, ele usava sempre um apito, tem algumas rodas que a gente vê, a gente não teve oportunidade de conviver com ele, e ele usava sempre aquele apito nas aulas ou nas formaturas? Para começar, para interromper o jogo, para começar o jogo, ele apitava para você terminar. E nessa época, mestre, quem é que tocava berimbau? Era o mestre ou tinha mais alguém que tocava berimbau na academia? Não, na academia dele, quem tocava era ele. No terreiro de Jesus ali, só quem tocava era ele. Não tinha nem pandeiro lá. Era só o berimbau. Ele queria que você ouvisse o toque do berimbau, para você ver e gingar e dar suas quebradas, essas coisas todas. Então ele tocava sozinho. Agora, de natura, ele tinha a bateria dele lá, né? Tinha o Atenilo que tocava o pandeiro, o Gigante tocava o berimbau, o Brás tocava o pandeiro, às vezes era Edinho, também que tocava o berimbau ou o pandeiro. E ele cantava e era o mestre de cerimônia da formatura, né? Show. Mestre Tapuã, eu vou explorar o mestre Orca aqui, pedindo para que ele faça uma pergunta também a respeito aí da regional, a respeito aí do mestre Bimba. Por favor, mestre Orca, colabore aí com nós, fazendo uma pergunta aí para o mestre Itapuã, por favor. Boa noite a todos. Obrigado aí para quem está assistindo, né? Itapuã, fala um pouco assim. Vou puxar um pouquinho agora para a gente falar um pouco do mestre Itapuã, né? Já são 55 anos de capoeira, mais de 55 anos de capoeira. Pode entrar no meio da BPC. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o Ginga Sem Limite. Assim, qual foi o momento mais marcante de todos os Gingas Sem Limite que o senhor já fez? Né? Qual deles e um momento assim que marcou, que fica na lembrança até hoje e bate saudade? Olha bem, rapaz, o Ginga Sem Limite foi uma ideia. Primeiro eu comecei a fazer o Ginga Sem Limite na família do meu sogro, só com meus formados e alunos graduados, era um tipo um curso de reciclagem que a gente fazia, que deu o nome Ginga Sem Limite. Passado o tempo, eu fui em Siribinha, numa Semana Santa, a convite de Careca lá, e vamos fazer isso aqui, vambora. E aí fizemos o Sem Limite, já com uma coisa de lona, o teto era de lona, doeu muito, a gente tinha que acordar para consertar, para não cair, para o vento não levar. Foi daí, mas foi muita gente, era um formato novo de tipo de evento de capoeira, né? Esse novo formato agradou muito as pessoas, tem uma diversidade muito grande de coisas que aconteciam, e aí deu certo, e aí nós fizemos, eu passei 16 ou 18 anos, eu fazia de 2 em 2 anos,
fazendo esse ginga lá. O último eu fiz antes, aí em Barra de Macharanguape, em Natal, com o Canelão. Então, o que mais marcou para mim, a grande satisfação é que todos esses grandes mestres do exterior, amigos meus, todos compareceram lá. Então, num evento, tinha 101 mestres, fora os professores, alunos, 600 e poucas pessoas. Era um evento fantástico. Deu muito certo. Mas, como é tudo que é bom, que dá certo, um dia acaba, né? E aí, por questões que não vem ao caso, nunca mais vai ter lá o Ginga Sem Limite. Eu estou com o livro pronto de tudo aquilo que aconteceu lá. É um registro do que aconteceu lá, para que as pessoas mais tarde, que não conseguiram ir lá, peguem e vejam isso. Tem muitas fotos, tem todos os resultados das competições, das corridas, de tudo, certo? Mas todos os grandes amigos meus de capoeira compareceram lá e deram aula lá. Mestre Tapô, surgiu uma pergunta aqui de uma parceira nossa que sempre está acompanhando, que é para o senhor explicar um pouquinho do esquenta-banho e se o senhor participou também do esquenta-banho. Olha bem, o esquenta-banho não era um método do Mestre Bimba, não é? O esquenta-banho surgiu na academia do Mestre Bimba, porque lá só tinha um banheiro, a água caía muito fina, e a gente ficava ali esquentando para tomar banho. Enquanto um tomava, ficava jogando para esquentar, para entrar para tomar banho. Aquela água fria, inclusive. Se fosse uma academia dessas modernas que a gente tem hoje aqui, que tem 6, 7, 8, 10 banheiros, não teria esquenta-banho, cada um tomava uma hora. Então, isso já não era mais a aula do Mestre Bimba. Ele ficava na janela, com o pé na janela, olhando, e aí nesse esquenta-banho a gente fazia o que queria. Desafiava 2, jogava 2 contra 1, 2 contra 3, ia forra de alguém que você tinha tomado um golpe durante o jogo. E participei demais, e ensinava muita gente, e o mestre às vezes ficava meio... Bora, querendo ir embora, e a gente, peraí, mestre, e os caras demorando para tomar banho, e ele, bora, fechava a janela, um dia ele lá desligou a luz, todo mundo lá treinando, ele desligou a luz, e aí ficou aquele silêncio assim, aí quando acendeu a luz, tinha um debaixo da cadeira, outro no canto assim, pô. Mas era uma coisa muito longe. Não, mestre, mas eu quero saber quem é que estava embaixo da cadeira. Essa é a preocupação. Não, brincadeira. A cadeira foi quem achou a cadeira. Muito bom. Mestre, então assim, ó, isso não foi... O esquenta-banho não foi uma coisa desenvolvida pelo Mestre Bimba, ou chegou assim, os alunos que como é que eu vou dizer, que levaram essa prática, é assim? Mas nem foi uma coisa lá, vamos criar o esquenta-banho. Foi uma necessidade. Ficar esquentando para tomar banho. Entendeu? Entendi. Mas era muito legal. A gente aprendia muito no esquenta-banho, apanhava muito, batia muito. Depois saía todo mundo e ia para o terreno tomar caldo de cana. O mestre Orc quer falar alguma coisa? Falando aí do esquenta-banho. Que hoje tem até curso, né, do esquenta-banho, né? Eu não sei como é isso, mas tem. O pessoal está dando esquenta-banho aí. Eu já vi. Outra pergunta. Qual é o momento mais marcante da época do senhor na academia do Mestre Bimba? Uma coisa que o senhor, quando lembra, o senhor sente saudade, não do todo, mas uma coisa assim que marcou muito, ficou marcada até hoje. Teve muitas coisas. O mestre educava com capoeira, né? Então, muitas coisas que a gente faz na vida da gente hoje, inclusive na vida profissional da gente, a gente aprendeu lá dentro da academia do Mestre Bimba. Por exemplo, eu nunca vi o Mestre Bimba chegar atrasado numa aula, nunca vi o Mestre Bimba faltar uma aula. E aí, eu ensinava na universidade, eu sou dentista, fui dar aula na universidade, fui professor lá durante 35 anos. Quando eu ia dar aula, todo dia chegava 1 hora e meia antes. E as pessoas que me conhecem sabem. Marcam um encontro comigo, eu chego 1 hora antes. Vai pegar o avião, eu chego 2 horas, 3 horas antes. Então, isso foi uma maneira que ele passou para a gente de uma forma espontânea, entendeu? Mas teve muitas coisas. Na despedida dele, foi
mas eu só vim entender depois. A gente era muito verde, não alcançava as coisas que o mestre Bimba fazia, só depois, entendeu? Na última formatura, quando ia ter uma formatura, a turma que era escolhida para formar, eles escolhiam o da formatura e o orador. Que, inclusive, tinha um jogo depois de Paranif e orador, certo? E eu sempre era escolhido assim para Paranif, fiz várias formaturas jogando com o Jair, Moura como orador e eu como Paranif, essa coisa. Nessa formatura a última lá em Mataripe, que foi realizada em Mataripe, que o Vermelho pediu, foi em 28, eu acho, de fevereiro de 73. Logo depois ele foi para Goiânia, né? Então, nessa formatura, Paranif, o orador era Vermelho, porque foi que levou a formatura para lá, para Mataripe, e o Paranif, que a turma tinha escolhido lá, era Ezequiel. Aí eu fui lá, estava sem roupa de capoeira, sem nada, fui assistir, puto, que o mestre ia embora, essa coisa, né, porra. Aí, ele tá na hora do jogo do orador, ele aí tá, pô, jogo do Paranif orador. Então, aí eu cheguei e disse, não, mestre, o Paranif foi Ezequiel. Ele disse, nessas são 2 que eu quero. E aí eu fui jogar, sem roupa mesmo de capoeira, joguei com o Vermelho, e ele não botou Ezequiel para jogar depois, né? Aí tá bom. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, passou. Depois que eu descobri que essa foi uma maneira legal dele se despedir de mim, de me prestigiar na hora de ir embora. E entender depois, né? Show. Mestre, tá chegando muitas perguntas aqui, eu vou tentar dar conta de algumas delas. Aqui o contramestre Ligeirinho de Brasília, que ele foi aluno do mestre Carcará, que é de Brasília também. O mestre Carcará veio a falecer durante uma das corridas, que era alguém da nossa linhagem. Ele pergunta qual é a importância... Isso, esse mesmo, que é da minha linhagem também, o mestre Alex Carcará. E ele pergunta qual é a importância do mestre Cisnando, do mestre Onça Tigre, parece, só deixa eu confirmar aqui. Mestre Cisnando, mestre Onça Tigre, para desenvolver a questão da capoeiragem do mestre Bimba. Mas bem, primeiro, o Alex Carcará era um grande amigo meu, foi aluno do Chibata, que era daqui da Bahia, e eu estava lá em Tocantins, quando ele participou da corrida, batizou os meninos, jogou na roda da corrida, que depois da corrida tem a roda, jogou, depois ficou conversando comigo que ele ia realizar a reunião da BPC em Brasília, ficou conversando antes do almoço. Quando saiu o almoço, vamos fazer nosso prato. Aí fiz meu prato, ele fez o dele. Eu sentei na cadeira, ele sentou assim de frente, mas eu, olhando para ele, comecei a ver que ele estava sentindo alguma coisa, algum problema. Aí falei com os meninos levaram ele numa UPA, de lá, já e tal, mas disseram, ele tá legal, tá lá, já vai descer, inclusive, da onde ele estava, já vai descer para o quarto. E eu peguei o avião e vim embora. Quando cheguei aqui em Salvador, os caras disseram que ele tinha falecido. Foi uma merda isso. Foi um grande choque pra gente, porque ele era muito tranquilo, muito legal. E essa coisa, rapaz, da influência de Cisnando, Onça Tigre, Rui Gouveia, Decânio, esse pessoal todo na capoeira regional, teve muita influência dos alunos do mestre Bimba, mas era do mestre Bimba, certo? Ele dava as ideias, às vezes, e as pessoas botavam isso no papel. Muito assim, o Cisnando ajudou o mestre Bimba a fazer a capoeira regional. O mestre Bimba disse que a capoeira regional já estava pronta em 1928, mas em 1918, por isso que é 100 anos da capoeira regional, em 2018, né? Então, em 1968, ele comemorou os 50 anos, eu fui, inclusive, da festa, os 50 anos da capoeira regional. Então, 18 a 58 dá 50 anos. De 68 para mais 50, 100 anos da capoeira regional. E ele disse que em 1920 a capoeira regional pronta. E Cisnando chegou na Bahia para treinar com o mestre Bimba em 1932. Já encontrou a regional pronta. E influenciou em alguma coisa? Influenciou, como muitos outros alunos. Você vê que a formação da capoeira regional, por exemplo, é uma formação acadêmica, né? Você tem o exame de admissão. Quando você entrar na academia, seria o exame de admissão.
Depois você tem o batizado, que seria o trote que se dá, né? Depois você tem a formatura, que seriam os exames finais, as provas finais. Depois você tem a formatura propriamente dita, e depois você tem uma pós-graduação, que é o curso de especialização. E isso tudo com madrinha, paraninfo, orador, certo? Então, toda a formação acadêmica tem sido dos alunos deles, é claro. Mestre Tapô, agora uma pergunta também particular. O senhor me contou, quando nós estávamos em Salvador, uma história do mestre Shibata, com o mestre dele, Antônio Diabo, que ele pergunta para o senhor... Então, você está de sacanagem, né? Ô, mestre, essa aí é para mim. E o Ligeirinho também, que está lá em Brasília, que também é dessa linhagem. Conta essa história do mestre Shibata para nós. Eu estava em Brasília, o de Ouro, o Shibata, o Paulão, né? E a gente tomando uma cerveja lá, conversando. Ele aí chegou e falou, porra, tem dia que eu choro bastante, rapaz. Porra, porque... Eu disse, por quê, rapaz? Meu mestre morreu há muito tempo e eu fico chorando aqui, passo mal. Aí eu disse, quem é seu mestre, meu irmão? Ele disse, Antônio Diabo. Eu digo, então baixou um espírito lá que eu encontrei ele ontem na Praça da Sé. Eu achei muito legal quando você contou e eu lembrei agora. Eu tinha morrido do cone, mano. Mas isso não faz parte do folclore da... Aí eu vou encontrar com o Diabo lá em Salvador e vou dizer que você está matando ele, pô. Mestre, uma outra coisa que o pessoal está perguntando aqui é por que as cores dos lenços? Por que a cor azul? Tem algum significado ou o mestre vai ser essas cores aqui? O mestre nunca ensinou isso. E essa coisa do lenço da regional é tudo nova. Isso é da 60. Por exemplo, a acordeão que entrou em 59 ou antes e por 9, por exemplo, não tinha lenço, certo? O primeiro lenço, acho que foi na formatura de Camisa Roxa, em 62. Quando eu entrei em 64, já tinha lenço. Isso aí foi mais uma influência de Decânio. E o mestre deu as cores que ele achava que devia dar. Tinha o lenço azul, que ele dizia que a capoeira é azul e branco, né? As cores. Tinha o lenço azul, que era informado, o vermelho, quando a gente fazia o curso de especialização, o amarelo fazia o segundo curso de especialização. Aqueles que já tinham vermelho faziam o segundo curso de especialização, que era onde ele dava arma branca, essas coisas, ganhava amarelo, e o branco que ele dava não tinha curso, dava a pessoa quando ele já tinha feito muito pela capoeira regional. Tanto que em 66, quando eu recebi o vermelho, o Jair, Miranda, Decânio e Edinho receberam o branco. Só tem vivo hoje o Jair, que está com 83 anos. Conta-se que na regional que o lenço branco é o lenço de mestre charangueiro, que é o responsável pela bateria, coisa parecida. Mas tinha isso? Esse pessoal que recebeu o lenço branco nessa época era mestre charangueiro? Charangueiro, rapaz, deu uma entrevista falando isso uma vez. Não, o mestre charangueiro, que é o mestre que faz tudo, que canta, toca, ensina. Esse era o mestre ideal para o mestre Bimba. O cara que tocasse, cantasse, jogasse, soubesse ensinar, certo? Desses aí, o único que tocava bem legal, tocava de Miranda, Decânio, aí piorou. Então, e charanga na Bahia é uma forma pejorativa de você chamar uma banda. Mas aquilo não é uma banda, é uma charanga. Como a capoeira era uma coisa do povo, perseguida dentro do Código Penal e coisa de marginal, entendeu? Aquilo é uma charanga. Aí mestre charangueiro é uma coisa pejorativa. Entendi. Tá, e em cada um desses lenços, por exemplo, o lenço azul de formado, a maioria das pessoas sabe qual era a exigência. Mas e para o lenço amarelo? O que era tratado na especialização do lenço amarelo? O que era tratado da especialização do lenço vermelho? É porque era... Para você receber o lenço amarelo, você tinha que ter feito o primeiro curso de especialização, que era o lenço vermelho. Só podia participar, receber o amarelo, que já tivesse feito o vermelho. O vermelho
especialização, eram 3 meses na academia do Mestre Bimba, onde ele mostrava os movimentos, as saídas, essas coisas todas. O curso de especialização era um curso de defesa pessoal com movimentos de capoeira. Porque tinha as emboscadas, era como se fosse uma briga de rua. Ele armava as emboscadas, escondia as pessoas, a gente ia passando, o pau quebrava, e só podia parar quando ele apitasse. Uma vez o Ayrton Onça correu, o mestre dizia assim, quando não der mais correr também é golpe. Aí o Ayrton correu e se enganchou no arame farpado na cera, e nesse dia eu estava de polícia, que a polícia ia com os cacetetes de goma de bananeira, eu metia a zorra nele, todo mundo batendo nele, e ele gritando. E aí, quando o mestre apitou, ele pegou uma veia, então uma hemorragia retada, ele aí, porra, vocês não pararam? Aí, porra, o mestre não apitou, meu irmão. Aí levamos ele para o hospital. Nesse dia não terminou o treino, porque a gente teve que levar ele para o hospital. Entendi. E o Quer dizer que o senhor era mau. O amarelo estava fazia a defesa de faca, de revólver, de não sei o quê, tomar o revólver. Quando tomar, quando você tem a oportunidade de tomar a faca, ensinava como tomar a faca, essas coisas todas, pau, pedaço de pau, essas coisas. Muito legal. Show de bola. Eu sou lenço amarelo. O senhor é lenço amarelo? Ah, então você tá... Os caras dizem, pô, mestre, você não é lenço branco, não. Eu digo, não, o mestre não teve tempo. Mas, mestre, por essa situação aí, já que o senhor tocou nesse assunto, ele deixou alguns certificados assinados, né, que estava, acho que, com o mestre decano, com o senhor. Conte um pouquinho dessa história para nós. A ideia do mestre Bimba era o seguinte, ele deixou 16 certificados assinados e uma lista com 16 nomes. E Decânio devia observar aqueles nomes, certo? E depois que ele tivesse morrido, Decânio ia verificar quem daquela lista ali estava ainda mexendo com capoeira regional, dando aula, dando continuidade à capoeira regional. Só que Decânio, muito doido, deixou o certificado em casa, na garagem, aí caiu em cima dos certificados, tem um que estava manchado, e depois de anos, ele me ligou aqui, tá, pô, vem aqui em casa. Eu fui lá no Paripe, cheguei lá e disse, qual é o caso? Ele disse, não, eu vou entregar o certificado que o mestre deixou. Ele disse, peraí, deixa eu escrever aqui. Ele aí escreveu contando isso, que o mestre tinha deixado na mão dele, né? No certificado, esse é o seu, né? Esse eu vou dar a camisa roxa, esse é para... Aí eu fiz, porque você não dá um certificado desse a Nenel e auxílio do mestre Bimba, porque eles não têm documento nenhum do pai. Aí ele, tá bom, vamos dar um Nenel e vamos dar um a Luizinho lá de Goiânia, que é o outro filho do mestre Bimba. Aí ele só, e Formiga? Ele, não, Formiga não está ensinando capoeira, está metido aí com os eletricitários, o sindicato dos eletricitários, eu não vou dar não. Esse outro aqui é o meu, ele pegou, e aí eu disse, o resto, o que é que vai fazer? Vou rasgar, pegou, e rasgou. E aí, muitas dessas pessoas ficaram retados da vida. Não, porque o mestre deixou e o decano me entregou. Então, o mestre não deixou certificado para cada um. O mestre deixou 16 certificados, com 16 nomes, que o decano devia escolher ali a quem dá. O decano seguiu ao pé da letra essa coisa. Mas qualquer um daqueles que estavam nos 16 ali merecia o certificado. E esse certificado não me trouxe valia nenhuma, rapaz. A não ser o certificado pelo mestre está guardado, nunca usei. Eu mandei plastificar e guardei. Está guardado aí. Mas... mestre, o senhor me contou também uma história de como o mestre Bimba perde o anel dele em Goiânia. E eu queria que o senhor contasse essa história de novo, que eu acho interessante ela, até porque tem algumas pessoas... Aqui, ó, deixa eu só contar uma coisa. Tem algumas pessoas que não acreditam, e elas estão aqui nessa live. Mestre Júnior Orca. Por favor, mestre, conte aí para nós. Isso é herege. É um herege, mestre? Isso é herege. Olhe bem, o mestre, quando tinha um anelzão de prata no dedo, se você ver nas fotos todas, você vai ver isso. Em todas as fotos ele está com aquele anelzão de prata, né? Não tirava de jeito nenhum. E diz que quando chegou em Goiânia, que as casas que arranjaram para ficar lá em Goiânia eram muito longe da cidade.
e eles foram de carro, levando, são 22 pessoas, 25 pessoas quase, levando de carro para essas casas. E ele com a mão lá de fora do carro, parece que o anel caiu num capinzal lá, e aí pararam o carro, disse que procuraram tudo que a gente não acharam. Aí quando resolveram ir embora, ele disse, agora eu vi que eu não volto dessa terra. Dizem. E mestre, assim, ó, vocês eram os alunos mais antigos do mestre, teriam condições de pedir para o mestre ficar na Bahia, ou isso era em Salvador, ou isso já era uma decisão que não tinha como ele voltar atrás mais, a ida dele para Goiânia? Não tinha. Ele dizia que no tempo dele ele dava um fio do bigode para garantir a promessa feita, e que ele não precisava dar, que a palavra dele valia. Então ele já tinha acertado, já tinha decidido ir, pronto. Foi uma empreitada que ele entrou, podia ter dado muito errado, certo? E outra, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dizem que o mestre é muito mal aqui, papapá. Qual é o mestre de capoeira daqui da Bahia ou do Brasil que você conhece que tinha 5 casas? E qual é o mestre que você conhece? Tinha 2 academias, uma no Centro Histórico e outra na Amaralina, com arquibancada e tudo, que a gente dava apresentações para turistas 3 vezes, 2 vezes por semana. Quer dizer, eu estava mal, calcule os outros. Então, isso é muita conversa. Certo? Outra coisa, as pessoas pagavam para treinar no Mestre Bimba, porque sabia que a academia era a igreja de São Domingos. Se o mestre não pagasse, a igreja tomava a sala. Entendeu? Então a gente tinha que pagar, e ele cobrava mesmo. Tinha que pagar, e todo mundo entendia isso. Aí, como era a primeira academia de capoeira do Brasil e do mundo, era uma novidade. Pô, mas está cobrando para ensinar capoeira? Que aqui só tinha rodas. Depois, cara, e começaram a fazer todo mundo igual a ele. Ele é pioneiro em um bocado, certo? Então, essa coisa que ficam falando por aí, isso aí, fundamento nenhum. Mestre Tapuã, eu vou passar para o mestre Orca fazer uma... exatamente. Vou passar para o mestre Orca fazer uma pergunta, já que eu sacaneei ele na rodada anterior, vou dar a vez para ele me passar a rasteira. Vai lá, mestre Orca. Já mandei até coração. Mestre, agora me diga só, me esclareça uma coisa para tirar uma dúvida aqui. Essa viagem com 21 pessoas saindo de Salvador, Goiânia, no carro, onde o mestre Bimba Perdonel, foi no carro pequeno ou foi qual carro? Não, na época, o Oswaldo mandou um telegrama convidando o mestre Bimba para ir para uma formatura que ele ia fazer. E uma apresentação na exposição pecuária lá, Expo Goiás 71, um negócio desse. E o mestre Bimba foi. E gostou muito de como foi falado. Uma coisa, Júnior, é você ser visita, outra coisa é estar com você. Entendeu? É diferente, Paulo. Então o mestre ficou empolgado com aquilo, foi no palácio, o governador recebeu, e ele voltou muito empolgado, certo? E aí o cara mandou um telegrama de novo, convidando ele para ir para Goiânia. Eu respondia, porque o mestre dizia, responde isso aqui para mim. Eu ia no telégrafo ali na Praça da Sé, passava o telegrama para o cara, mas eu guardava o telegrama que o cara tinha mandado. Os telegramas estão tudo aqui ainda. O deputado fez um livro agora, ele bota só as minhas respostas, mas não bota que o cara mandou, porque está tudo em minha mão. Certo? E eu respondi até as cartas do mestre. Diga aí que eu vou levar 22 pessoas, certo? Vai as baianas do Candomblé, de Dona Alice, né? E tantos alunos, uma coisa assim. E na ida ele botou lá 25 pessoas. Aí um dia me perguntaram aqui, até no Festival de Cinema que eu faço aqui, o mestre disse que Oswaldo não sabia que era 25 pessoas. Como ele não sabia se foi ele que comprou as passagens? Como é que não sabia? Você acha que o mestre Bimba comprou 25 passagens de pessoas para ir para Goiânia? Com certeza não. Está lá na carta, o mestre Bimba passou as exigências dele e mandou outra carta dizendo como rapaz, estou aqui esperando, você disse que já era para eu ir, eu já vendi umas casas que eu tinha aqui, pai. Entendeu? A história é igual a história do Brasil, muito mal contada, né? E quem tem boca fala o que quer. Mas nesse caso, o mestre Bimba foi no carro grande. Não, foi.
Foi de ônibus. Na primeira vez. Não, na primeira vez ele foi de avião, com todo mundo, porque foi para a apresentação da cultura. Mas na ida, foi de ônibus. Todo mundo. E ele levou para isso o mestre Bimba no Opala dele. Oi? O mestre Dunga tinha falado para mim que tinha sido no carro pequeno. Eu digo, não cabe. Carro pequeno não cabia nem o mestre Bimba. Tomava conta do carro. O mestre Tapua, o mestre Orca fica querendo dar rasteira na gente. Ele fica querendo dar rasteira. Só porque ele me levou para a varanda dele lá, ele acha que ele pode tudo agora. É bem assim. Ele disse que até... Ele disse que até que é o birimbau aquele dele. Que é um birimbau do senhor que o senhor ganhou do mestre Valdemar. Ele disse que um é dele. Ele é folgado que foi ele. Muito abusado. Mestre, agora falando... Que o senhor estava olhando o mestre Bimba tocar birimbau? Oi? Legal. Aquela história que o senhor estava olhando o mestre Bimba tocando birimbau, o senhor ficou olhando, aí o que foi que ele disse para o senhor? Não, porque ele perguntava assim, você quer aprender birimbau? Compre um. Aí ele dizia, eu quero. Ele aí fazia o birimbau para você. O birimbau que ele fez para mim em 1965, está aqui até hoje. O birimbau médio, né? 1965. E aí, chegava antes da aula começar e ficava... Ele dizia, a gente começava a tocar, ele estava ensinando, a gente tocando cavalaria. Aí a gente ficava lá, tom, tim, tom, tom, tim, tom, 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 tim, tom. Aí lá um dia ele dizia assim, vamos sujar as notas agora. Aí eu fazia, todo mundo limpa as notas e a gente vai sujar. Aí era fazer tom, tim, tom e fazer aquele tom, tim, tom, tim, ele queria sujar as notas. E aí, todo dia a gente tocava e depois pendurava o berimbau lá quando ia começar a aula. Quando você já estava tocando mais ou menos, ele dizia, pode levar seu berimbau para casa para você ficar treinando. Aí você levava, né? Aí um dia eu cheguei para ele e disse, mestre, olha esse tom, não está legal. Aí toquei, ele nem parou assim não, ele ia passando para entrar no quarto dele, aí fez, e o macho? Aí, porra, eu fiquei lá, não tinha esse diálogo de você ficar questionando o mestre. Aí eu fiquei, que porra é esse macho? Bom, aí ele entrou lá. Aí passou umas 2 semanas mais ou menos. Aí eu, mestre, olha aí uma que está legal agora. Aí ele, e a fêmea? Puta. Aí fiquei sem saber o que era. Aí um dia ele estava tocando na aula e eu sentei junto dele, fiquei tocando assim, né? Ele me olhou assim, você quer me roubar, rapaz? Eu disse, não, mestre, estou procurando aí onde está esse macho, essa fêmea. Ele Taiuna é um pássaro, o macho canta grosso e a fêmea responde fino, entendeu? Então o macho canta grosso da Iuna, assim, tons, 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 e a fêmea responde fino. Eu digo, porra, por que não me disse essa porra logo antes? Mas a gente não tinha excesso. Se ele dissesse, olha, a entrada é assim, ninguém pergunta, não pode ser assim, ou assim não dá, ninguém dizia, pode, mano. Ele disse que um dia estava preparando um berimbau, aí chegou, quer andar ali a academia, né? Chegou um aluno dele lá e disse assim, ele estava lixando o berimbau, aí o aluno disse, ô mestre, se o senhor tivesse no apartamento de uma mulher casada, no primeiro andar, e o marido chegasse, o que é que o senhor fazia? Aí ele disse que daí levantou a cabeça, pulava pela janela. Aí o cara aqui lá embaixo, quando ele chegou embaixo assim, até que dá, viu, mestre? Porra, sem ele mandar, o cara ia pontuar se ele mandasse. Essas histórias que ficam legal demais, assim, eu acho que aí a gente fica conhecendo um pouco da personalidade do mestre também. Porra, era fora. Olha, uma vez eu cheguei lá na academia, eu tinha 5 dias na academia. Eu nunca tinha visto capoeira, rapaz. Nunca tinha visto nada disso. Aí eu cheguei lá e falei assim, mortar. Aí eu, faz uma fila aí, mortar. Aí eu, porra, esse mortar. Gente lá de 10 anos, 5 anos, 2 dias, de 1 dia, de 5 dias. Era o 5º da fila. Aí ele disse, pô, era dar um mortal para frente com a mão no chão. É uma besteira que todo mundo dá hoje, né? Mas eu nunca tinha visto. Aí foi chegando minha vez, eu me apavorando, rapaz. Caralho. Aí, pô, todo mundo ia. Aí eu fui lá e dei, caí e bati as costas no chão. Ele disse assim mesmo, bate as costas no chão hoje, amanhã cai abaixado, depois cai em pé. Aí ele, Aí eu ia para a praia aqui em Itapuã, treinava esse mortal. Eu digo, o dia que ele me pedir, ele vai ver. Aí eu ia todo ano de formatura,
Porque ele lá ficava pedindo um movimento. Eu digo, na hora que ele pediu o tal de mortal, ele vai ver. Aí fiquei. Eu ia todos, pô, ele morreu e não pediu mortal. Tá que pariu. Mas foi legal porque... Mas o senhor sabe fazer o mortal, então. O senhor sabe fazer o mortal. Aí passou um tempo, ele foi embora, eu aí fui dar aula, né? Aí quando eu cheguei lá na academia, eu cheio de achando o mestre, o retardo. Aí cheguei lá e disse, bora aí, faz uma fila aí. Mas só fala, tinha as meninas da escola de dança, os playboyzinhos dali da Barra. E aí, faz uma fila aí. Aí o pessoal fez a fila, eu quero isso aqui. Aí aproveitei para dar minha porra no meu mortal. Aí veio, aí foi uma gritaria, meu irmão. As meninas, não, que é isso? Vou bater a cabeça no chão, bote o tatame, bote não sei o que, rapaz. Uma chiada. Aí eu entendi ali que eu não era mestre zorra nenhuma, que mestre era pular de cabeça na parede, ele pulava ali. Aí eu me lembrei de uma frase de Machado de Assis que ele dizia assim: queda que tem é quando você cai em si. Naquele dia eu vi que eu não era porra de mestre nenhum. Aí eu disse, tá bom, vamos fazer uma educação. Mas foi legal para mim isso aí, porque me colocou na minha posição. Então, agora, já que o senhor falou que não é mestre, na época o senhor não era mestre porra nenhuma, e tem uma frase do mestre Bimba que eu acho clássica, e eu vou lhe provocar, então. O que é ser mestre de capoeira? Não sei. Porque no dia que eu mestre, como é esse negócio de ser mestre? Ele ia entrando no quarto, virou para trás assim, fez... Se algum dia você for, você vai saber, rapaz. Entrou no quarto. Pô, eu estou querendo esse assunto. Eu acho que teu trauma até hoje eu não sei. Depois eu entendi, mais tarde, porque o era meio grosso assim, né? Depois eu entendi mais tarde, o que adiantava ele me explicar? Ah, ser mestre é isso, isso, isso. Não, se você for, você vai saber, porra. Todos. Mas foi formal. Até hoje quero ser mestre, não sei. Se o senhor descobriu, o senhor me avisa, tá? Que aí eu quero saber também. Um dia eu chego lá. Tá bom. Um dia o senhor chegar lá, tá bom. Vou esperar meu tempo na fila, então. Mestre, tem algumas perguntas aqui que já são, como é que eu vou dizer assim? Por exemplo, mestre Limãozinho pergunta para o senhor se o mestre, na sua opinião, o mestre Oswaldo, foi anjo ou crocodilo na ida do mestre para viver em Goiânia? Ele é. Desculpa, não lhe ouvi, mestre. Ele foi o que ele é. Tá bem, tá bem. Entendemos. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Uma outra pergunta. Não, quando o mestre estava vivo, e o Oswaldo estava vivo também, o mestre estava vivo, não, o Oswaldo estava vivo. Eu lancei um livro em 94, e lá eu conto os depoimentos que eu peguei da família toda. Não tem nada meu ali naquele livro de Lima, são os depoimentos da família do mestre Lima sobre esse assunto. E cada dá uma opinião. Ele nunca rebateu enquanto estava vivo. Agora, depois que ele morreu, aparece um bocado de viúva dele aí, botando carro, botando não sei o quê. Ele nunca respondeu. Uma outra pergunta que apareceu aqui, mestre, é em relação ao livro O Sonho de Salomão, não sei se o senhor já leu, que ali fala daquele do toque que foi encontrado, que o mestre Bimba chama de Sonho de Salomão, e que o senhor tem uma posição sobre isso, até já ouvi o senhor falando, mas eu gostaria que o senhor pudesse externar para o pessoal aí que está perguntando. Olha bem, quando eu vi aquilo ali, aquilo é a banguela. Aí até um dia encontrei com o Nenel, eu digo, ouvi lá o 5 do Nenel, porra, tá, aquilo não é a banguela, eu digo, é a banguela. Aí o Pitoco falou, eu digo, é a banguela, isso aí é banguela. Mas ele quis botar que o nome do toque é O Sonho de Salomão, calcule, a gente treinou com o mestre Lima a vida toda, teve a vida toda lá dentro, nunca vi o mestre dizer, vou tocar aqui O Sonho de Salomão. Pô, é a banguela. Só que quando você toca, o mestre dava muita dó. Uma vez eu perguntei a ele que o toque que eu gosto mais na academia, lá do mestre Lima, que o toque que eu gosto mais é Amazonas, eu acho que é o toque mais rico que eu tenho lá. E aí eu disse, mestre, toca Amazonas aí para eu ver. Ele começou a tocar e eu sentado lá dele. Aí daqui a pouco eu não identificava mais o toque. Aí eu disse, não, mestre, é Amazonas que eu quero. Ele olhou para mim e disse, é Amazonas, eu que estou dobrando aqui. Porra, você vê. Então, eu acho que o Pitoco foi apressado ou foi influenciado a falar isso. E a banguela?
Show de bola. Eu acho que é por aí. A gente também, eu quando ouvi pela primeira vez, apesar de não ser especialista na área, eu também identifiquei a banguela ali no toque, né? E até eu acho que eu compartilhei com o mestre Orca o toque também, né? E aí nós conversamos sobre isso. Então, mestre Orca, agora que nós fizemos as pazes, faça uma pergunta para o mestrão aí. Mestre, outro dia na minha live aí, fizeram uma pergunta que eu acho que o senhor, ninguém melhor do que o senhor para responder sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a BPC, né? 40 anos da BPC, e que o senhor pudesse falar um pouco da BPC, sobre a formação e o que ela promove, porque me perguntaram sobre isso e eu gostaria que o senhor pudesse falar aí para a gente. Olha bem, rapaz, aqui na só se falava em esporte, só se falava em federações, em campeonatos, essa coisa. Estava aqui, as federações eram muito pobres, porque ficavam o ano todo fazendo uma programação para ter um campeonato durante o ano e só tratava a capoeira como esporte. Eu não achava que devia ser assim. Aí eu tive essa ideia de fazer a Associação Brasileira dos Professores de Capoeira, a BPC, e fosse uma coisa cultural da capoeira, que ela atuasse em todas as áreas da capoeira, faz campeonato, faz festival de música, lança livro, lança disco, essas coisas. Então, e tem uma reunião anual para ter o intercâmbio cultural entre os sócios os associados. Então, eu fiz essa BPC 13 de agosto de 1980, e eu botei a data 13 de agosto, que é meu aniversário, para os caras saberem o que foi que fiz. Entendeu? Aí, tá bom. Convidei cada pessoa influente de cada estado para ser os sócios. Botei os meus amigos todos, sabe? Depois eu senti que muitos deles acreditaram na ideia e não participavam de nada. Aí eu tinha que ter um jeito de enxugar a BPC e ficar com quem queria trabalhar. Aí eu fiz uma coisa de uma reciclagem. Mandei um ofício, aí não tinha essa mídia toda a gente aqui, né? Mandei um ofício para cada um, dizendo que o cara tinha que responder em 30 dias se ele queria permanecer na BPC, e que as normas eram... E que a respondesse permaneceriam. Os que não respondessem não iam permanecer na BPC. Muitos não responderam, saíram da BPC, entendeu? E eu fiquei com os que quiseram continuar. E a BPC é a única instituição dessas todas que existem no Brasil, até hoje, que tem uma atividade ininterrupta. Tem as atividades estaduais e tem as atividades nacionais. Já fizemos eventos, a gente faz eventos em todos os estados do Brasil, cada ano é montado isso tudo, é democraticamente feito. Já no exterior, fizemos na Finlândia, fizemos na Suíça, fizemos na Suécia, certo? Então, tem uma abrangência muito grande. E, de todas essas atividades e de todas essas coisas que acontecem com capoeira, a gente manda ofício, manda a nossa opinião, manda para o governo federal, para a Secretaria de Educação, para onde for. E esse ano, eram os 40 anos da BBC, e eu pedi para ser aqui na... Porque foi onde ela nasceu, vamos aqui. Mas aí veio essa coisa da pandemia aí, da quarentena, que a gente não sabe, mina, e mesmo assim, para o ano, a gente não sabe como é que vai ser, porque a recessão vai ser muito grande, você vai, ninguém vai aceitar patrocinar seu projeto, porque vai dizer que está quebrado, que a coisa quebrou tudo aí. Então, nós resolvemos, que ia ser em novembro, né? Nós resolvemos transferir para novembro de 2021, para dar tempo passar essa pandemia e as pessoas tirarem para poder fazer mais ou menos isso. Mestre, uma outra coisa assim, ó, que eu quero saber, que é uma coisa que está bem latente aí, muito importante sobre a história do Mestre Bimba, é para quem vai ficar o seu museu? Quem é que está no seu testamento aí? Pois é, pretendentes tem muito. Mas, olha bem, eu conversava muito isso com o Fred. Ele dizia, Fred, a gente tem essas coisas todas. E quando a gente morrer, vai para onde? Tem uma instituição séria que você faz isso aí, que isso seja preservado. No Brasil não tem.
Se você der qualquer biblioteca dessa aí, em 6 meses, já perderam tudo, estragaram, já roubaram a metade. Verdade. Não tem. Então, tanto que quando o Fred morreu, ele encaixotou tudo dele. Na casa dele, a porta da frente do apartamento não abre, porque a caixa está em cima. A esposa dele disse assim, pô, tá bom, desculpe você entrar aqui pela cozinha, mas é que... E ele deixou o bilhete lá dizendo que não que passe para ninguém aquilo para a instituição aí, que deixasse ali, se algum neto dele se interessasse por capoeira em algum tempo, que pegasse e... Mestre Tapuã travou. Eu acho que tem uma paradinha aqui. Isso. Deu uma travada mesmo. Mestre Orca, eu vou fechar aqui a tela do Mestre Tapuã. O senhor pode entrar em contato, por gentileza? Sim. Então, por favor. Enquanto isso, Pessoal, assim, ó, pode falar, Mestre Tapuã. Não, eu ia dizer que nós não estamos dando conta de enviar para ele todas as perguntas. É muita gente que está nos fazendo perguntas, e eu tenho algumas ainda na listagem aqui esperando, tem algumas que eu também tinha colocado aqui na minha lista para fazer entrevista. Tem o mestre Júnior Orca, que também conhece bastante o mestre Tapuã, e também está nos auxiliando aí. Então, pessoal, se algum de vocês não ficar contemplado com suas perguntas, nos perdoe, mas é que não dá tempo, e eu vou dizer assim, com toda tranquilidade para vocês, eu não estou tranquilo. A gente, na verdade, fica um pouco tenso com a presença do mestre Tapuã aí. Voltou o mestre. Mestre, conclua sobre o seu museu, que o senhor disse que os nomes que o senhor disse que ia deixar no... Sem opção, não tem opção. Não tem opção no Brasil, porque eu sei o que eu vou fazer. Eu estava recadastrando não, eu estou fazendo um catálogo de tudo que tem lá dentro. Eu comecei os livros, certo? Então, já tem, só dos livros sobre capoeira, eu estou em 459 e ainda não terminei, livros só sobre capoeira. Ainda tem livros de capoeira em língua estrangeira, tem revista, tem jornais, tem documentos outros. Eu vou fazer um catálogo só para saber e se eu me invocar, certo? Eu boto para vender isso tudo. Porteira fechada. Aí vai aparecer uma instituição estrangeira, vai comprar e vão dizer, pô, Itapuã está entregando a capoeira do Brasil para os caras lá de fora. Não é porque eu não tenho onde botar. São 40 metros quadrados aqui, era uma academia que eu tinha aqui no fundo que tal, tá no terceiro andar ali. São 40 metros quadrados, não tem mais espaço para nada. O mestre César está se escalando aqui, assim, ó. Ele não para de dizer que o material é dele. Ele não para. Eu não sei, isso é uma história que você vai ter que resolver com ele. Não, mas é um quarto grande que dá para botar suas coisas. Aí, ó, o mestre Júnior. Todo mundo. Mestre, tem uma outra coisa assim, o Cabeleira daqui da região perguntou se o mestre Bima, na época, falava de outros capoeiristas, se ele chegava a comentar sobre outros capoeiristas nas aulas ou momentos... Não, falava de Maré, Totó de Maré, eu vi ele falar várias porra, de Noronha, Samuel Querido de Deus, Cabo, um tal de Cabo que tinha. Ele falava de alguns capoeiristas quando a gente perguntava assim. Outra coisa é assim, ó, mestre, uma pergunta que apareceu aqui é como é que era o jogo da banguela? Como é que se jogava a banguela? É o único toque lento da capoeira regional. Você jogava em cima, embaixo, no meio, não podia se sujar, não podia tocar no outro. Tanto que o jogo de floreio que fazia na formatura, você não podia sujar nem sujar o outro, senão você pagava multa. Essa coisa toda, certo? Bom, agora, o grande problema que teve foi que o Camisa criou um toque e botou o nome dela, que não é parecido, não é igual a banguela, jogo nem o toque. Aí os caras dizem, não, mas lembra muito lá, meu irmão.
As coisas são semelhantes. Japonês, coreano e chinês não são iguais, mas são semelhantes. Certo? Aí, então, e o que confundiu foi que ele colocou o nome Benguela. Ele podia ter botado qualquer outro nome, ele disse ele aqui. Aí o leigo, o cara que não entende capoeira, acha que é tudo a mesma coisa, que Benguela e Banguela é a mesma coisa. Banguela é um toque que fez para o grupo dele, e Banguela é o toque do mestre Bimba. Certo. Uma outra coisa, falando sobre os preceitos da regional, e eu já queria que depois o mestre Júnior Orca também preparasse mais uma pergunta sobre os preceitos da regional, e eu vou usar só uma metáfora aqui. A regional é um berimbau e 2 pandeiros? Segundo o mestre Bimba, na capoeira ele usa um berimbau e 2 pandeiros. Você não vai ver apresentações do mestre Bimba aí com abaque, reco-reco, agogô. Os caras falam que isso é uma tradição africana, parece mais uma nacional. Antigamente você podia botar o que você quisesse na roda. Os caras botavam viola, o mestre Pacheco botou castanhola, que o mestre Pacheco tem descendência de espanhol, certo? Muita gente não sabe que o nome Pastinha não é apelido, é o nome dele, que era filho do senhor Pastinha, que é espanhol, certo? Então, os caras isso tudo ia tirando. Tem muitas fotos que você vê aí, roda com 4 berimbaus, roda de rua com 4 berimbaus, com 5, com a viola do lado. Não tinha essa rigidez toda. A única que tem rigidez mesmo é a regional, que é o mestre Bimba disse, berimbau e dançou dele e acabou. E quais outras regras ou outros fundamentos que a regional leva como padrão, mestre? Além do berimbau e 2 pandeiros. Tem muita coisa, rapaz. Os fundamentos da capoeira regional são todos criados pelo mestre Bimba e divulgados lá dentro da academia dele e divulgados pelos alunos dele em outros locais, onde divulgou a capoeira regional realmente, pelo mundo todo, foram os alunos do mestre Bimba. O mestre Bimba nunca saiu daqui do país, né? Então, os alunos dele que viajaram para todo que é lugar, que divulgou bastante a capoeira regional. Alguns divulgou a regional na sua essência, outros modificar alguma coisa. Ele tenta modificar alguma coisa para dizer que fez errado. Mas quem divulgou bastante a capoeira regional foi os seus alunos. Tem muitas coisas da capoeira regional que só tem neles. Eu não sei, por exemplo, as pessoas não olham. Na sequência de ensino do mestre Bimba, tudo é 2. Você já viu que tudo é 2? É 2 meia-lua de frente, é 2 queixadas, é 2 godemes, certo? E vai para a teoria dos 2. É outra coisa, capoeira regional, você não tem 4 apoios. Você tem sempre 3 ou menos no chão. Não tem 4 apoios, não tem movimento da capoeira regional com 4 apoios, né? Então, tem muitas coisinhas assim, muitas características da regional. Mestre, uma outra coisa que apareceu aqui, que é a mulher na regional. O senhor chegou na época do mestre Bimba a ver alguma mulher treinando? Só as filhas do mestre Bimba que treinavam lá no Nordeste, a Novinha e a Biloca, e quando elas viajavam para participar do samba, com a Dona Alice, da Dança dos Orixás, que elas iam na viagem com a gente, certo? Mas naquele tempo, não é que não tivesse mulher na capoeira, é que a sociedade não aceitava esse tipo de coisa. A mulher não participava de nada disso. Há pouco tempo, você sabe, na Arábia, por exemplo, há pouco tempo, a mulher não podia nem assistir futebol. Agora já estão até jogando. Então, a sociedade não permitia que a mulher ganhasse tanto. Que a mulher era treinada para ser dona de casa, para ser doméstica dos filhos, e fazer comida do marido, e preparar, tomar conta da casa, e o marido trabalhava e trazia a renda para casa, né? E a mulher foi ganhando espaço. Segundo a capoeira das mulheres, do fim da década de 70 para 80, que começou a ser ensinado em colégios, em universidades, em clubes sociais, e isso aumentou o número de mulheres na capoeira de uma forma absurda. Seguros. A academia, por exemplo, era no local do Pelourinho, que era altamente degradado, local violento, de prostituição. Qual é a menina que ia para lá aprender? Verdade.
Verdade. Mestre, tem uma história que o senhor contou também, que eu acho muito legal, que é a ida do mestre Bimba no simpósio no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro. Gostaria que o senhor recontasse essa história mais uma vez, para aqueles que estão ouvindo aqui com nós. Fizeram um simpósio em 98, que esse simpósio era para organizar em 69. Quem foi Decânio, representando o mestre Bimba e a Bahia. E aí teve o simpósio em 69, em que eles convidaram mestres. Porra, eu nunca vi tanto mestre junto, mestre do Brasil todo. Eu fui na delegação do mestre Bimba, eu, Saci, Decânio e Galo, Luciano Galo. Lá no Rio, chegaram, que estava em São Paulo, Ayrton Onça, que já tinha uma academia em São Paulo, e Jair Moura, que estava morando no Rio nesse tempo também. Então, e eles queriam a unificação da capoeira, unificar, chamar tudo a mesma coisa de capoeira e ser todo mundo igual. Isso hoje, quando você fala isso, os caras dizem, esses caras não respeitam os diferentes, entendeu? Naquele tempo eles queriam isso. E o mestre Bimba era contra isso, ele não queria, por que ele queria modificar a capoeira dele, que era um sucesso, só para fazer os outros? E tem gente nova, muito cara novo, dizendo que era mestre, o mestre foi se aborrecendo com isso, né? E aí, no segundo dia, eles foram embora. Aí tinham marcado para ele dar o depoimento dele, da imagem do som, o depoimento para a posteridade, Jair tinha marcado, e ele disse, não, vamos embora. E foi embora, veio embora. Abandonou o simpósio, esvaziou o simpósio. Aqueles movimentos que tinham sido estabelecidos já foram pelo Museu da Imagem do Som. Participei lá da filmagem, acordeon, Galo, Saci. Só que esse documento todo, o Museu da Imagem do Som pegou fogo. E acabou com essa documentação toda. Mas eu, como tinha onde eu vou, que eu vejo coisa de capoeira, eu pego e guardo, quando não consigo eu roubo. Aí, tudo que aparecia lá, eu guardava. Então, eu peguei esses documentos todos, tudo que foi resolvido lá e trouxe para mim. Eu dei até umas cópias a Fred, que ele me pediu uma vez. E o mestre veio embora, aí no simpósio. E o mestre disse, isso aí não vai dar em nada, e não deu. É assim. Tá bem. Mestre, uma outra coisa, vamos passar para o mestre Júnior Orca aí para fazer uma perguntinha, para dar a sua colaboração aí. Mestre Júnior Orca, ajuda nós aí, faz uma perguntinha aí para o mestre, daquelas. Tem 30 anos que ele me faz pergunta. Tem 30 anos que ele me faz pergunta. Ou está escrevendo um livro, ou então não consegue captar as coisas. E me diz, e não adiantou nada. Não adianta nada. É porque, como fica só para eu quero compartilhar com quem está assistindo. Legal. Isso aí é importante que o mestre Orca falou, que é o pessoal compartilhar nas suas redes sociais essa entrevista do mestre Itapuã para que a gente possa atingir mais pessoas. Exatamente, ajudem aí compartilhando. Vai lá, mestre Júnior Orca. Bom, eu queria que o senhor comentasse para a gente aí sobre os toques os toques do berimbau que o mestre Bimba fazia, se cada toque tinha um tipo de jogo e qual seria os toques que ele utilizava na academia para jogar. Os toques mais utilizados pelo mestre Bimba era somente que caracteriza a capoeira regional, a Iuna, que era um jogo só de formados, e a banguela, certo? Os outros toques, ele, vez ou outra, ele tocava Idalina, a gente não sabia nem como é que jogava pelo ritmo. Amazonas, uma raridade de tocar. Santa Maria, nunca vi ele tocar no LP. Então, e cavalaria, ele ensinava cavalaria, certo? Eu nunca vi. Esse hino da capoeira regional mesmo, ele utilizava só para afinar os... Nunca vi ele tocar em lugar nenhum, nem dizer para que é que servia, certo? Então, ele não explicava esses outros toques. Hoje, as pessoas estão dando curso desses toques. Eu não sei como é que está dando curso dos toques de uma coisa que o cara não explicou como era. Mas tem. Mestre, então, seguindo essa linha, me diga uma coisa. O senhor acha que pode se incorporar hoje alguma coisa à regional? O mestre Bimba disse que ela já estava pronta, né? Que ela já estava pronta,
mas a gente pode se incorporar alguma coisa, ou algum golpe, alguma defesa, algum toque de berimbau? O que o senhor acha sobre isso, mestre? Claro. Quando o cara fez o carro, ele estava pronto. O primeiro era igual que a gente tem hoje aqui. Deixou de ser carro? Não, vem evoluindo. Né? A capoeira regional é dinâmica. Tudo que acontece dentro do seio da capoeira regional é anexado ao seu acervo. A capoeira regional é rica. Quando eu treinava lá, tinha uma saída de vingativa que o mestre ensinava. Hoje eu dou 16 saídas. Vai dizer que não é regional isso? Eu só sei regional. E aí? Então, ela é dinâmica. Por isso que ela não morre. Por isso que ela é muito rica. Show de bola. Uma outra coisa... Se fosse assim, você não podia fazer uma música. Vai ter que fazer música que o mestre Bima cantava? Não. Você faz uma quadra, você não sabe fazer uma quadra, você não sabe fazer um corrido. Pô, agora você não vai chegar na regional, como eu vejo em muitos lugares, e cantar a ladainha para abrir o jogo, né? Pô, aí, e ainda toca sobre Bento Grande de Angola, dizendo que o jogo ali é regional, que é isso. Perfeito, mestre. Uma outra pergunta que surgiu aqui, e se não me engano foi o mestre Máximo, e eu achei interessante, que é, o senhor sabe alguma coisa se o savate francês influencia de alguma maneira a luta regional? Eu acho que foi o mestre Máximo que perguntou. Eu já li alguns livros do Savate, vi até um livro do Savate de 1800 e pouco, certo? Lá no Texas, quando eu fui lá. E tem muitos movimentos muito parecidos. Mas isso é besteira. Por exemplo, o martelo, a gente, é o mesmo gueri, é o mesmo pontapé do Muay Thai lá, lateral. As coisas são semelhantes, é isso que eu estou dizendo. O que diferencia essas movimentações é a postura que você aplica cada movimento. O martelo, como o cara aplica em karatê, não é do mesmo jeito que eu aplico em capoeira. Então, a savate tem muita coisa parecida, mas tem um problema. Porque da savate a gente vê muitas fotos, e foto é terrível, né? Você está naquela posição, está congelado, você não sabe o que foi que houve ali. Só sabe que está ali, né? Não é Deve ter filmagem de savate. E a savate também era considerada uma luta de rua. Na França eles chamam luta de rua, certo? Mas tem muitas semelhanças, algumas semelhanças legais mesmo. Eu fiz muitas fotos desse livro lá, que eu peguei na mão do Paul. Mas... Mestre, uma outra coisa que eu também já vi o senhor respondendo, mas eu acho interessante, porque essa dúvida deve ter mais pessoas que têm, e eu sou professor, e eu sempre digo assim, ó, para os meus alunos, façam uma pergunta, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de muitos. Então, eu vou fazer a pergunta. Tem um vídeo, que acho que, se não me engano, é um vídeo alemão, e eu sou ruim para essas coisas aí, os que estão aqui assistindo podem até me ajudar, ou o senhor, que o senhor aparece com cordas na cintura, jogando. Acho que é na Jardim de Alá, não sei se é no Jardim de Alá, eu estou chutando aqui, né? Que vocês estão fazendo uma apresentação, o senhor está lá com uma corda na cintura. Então, nessa época, por que se usou a corda? Não usou. Eu tinha uma calça de capoeira que tinha as passadeiras, e eu peguei um cordão que chamava cordão de São Francisco, e eu usava aquilo para segurar a calça para ela não cair. E usava a outra na cabeça para o cabelo não cair, porque o meu cabelo era grande, para não cair na testa. E sempre usei para segurar a calça. O mestre nunca mandou tirar. Aí os caras dizem assim, bom, como os cordéis, surgiram quando a capoeira se transformou em esporte, em 1970, entrou em vigor em 72, eu tenho foto com o mestre meu com aquele cordão do lado em 67. Aí os caras falam, pô, você foi o precursor dessa merda aí, né? Eu digo, tá bom. Mas eu usava para não cair as calças. E hoje, essas todas de cordão que tem aí, não serve para nada, só serve para segurar a calça. Se eu fizer uma roda aqui hoje, vai aparecer um mundo de cordões diferentes que nem com o computador eu vou saber quem é quem ali. O cordão hoje
só lhe identifica dentro do seu grupo, dentro da sua academia. Fora, ninguém sabe o que é. Tem até cordão cor-de-rosa, né, capoguês, sei lá. Não, eu só soube que tem esse cordão cor-de-rosa, porque quando eu estive na academia, na casa do mestre Júnior Orca, eu encontrei um lá. Hoje o mestre Júnior Orca. Possa fazer a sua pergunta, mestre Júnior Orca. Aqui não tem, não, porque aqui é a BPC, menino. Aqui usa a corda da BPC. Não usamos roda, não. O senhor quer fazer alguma pergunta aí, mestre? Para a gente, sobre aquele batizado que o senhor foi em Manaus, o senhor disse que foi lá para uma aldeia e tem uns cabas grandes. Como é que o senhor batizou lá o pessoal lá? Conta aí para a gente descontrair um pouquinho. Não, rapaz, lá em Manaus eu fui batizado, mas só um dia dentro de uma aldeia indígena, a gente dormindo na rede lá no meio do mato, pô, disse que a onça vinha beber água ali perto, então eu fui com as meninas sem querer que a onça ia chegar, foi uma loucura. Mas foi muito legal. Uma tribo de índios mesmo, que os caras, alguns praticam capoeira, muito bom. Massa. Mestre, conte um pouco para nós daquela história do... Nós estamos com 1h15. O nosso programa tem 1h30. Então, nós estamos se aproximando do final, mestre. Então, eu vou perguntar mais uma ou duas historinhas, até para não lhe cansar muito, né? Mas eu quero mais que o senhor conte mais uma historinha bem interessante, que é a visita do mestre Caiçara na academia, aquela história toda lá durante o batizado. Por favor, conte essa historinha para nós aí. Mas tem, inclusive, fita gravada, o Caiçara contando, ele mesmo contando. Disse que ele foi numa forma disse que queria jogar com o mestre. Aí os alunos todos queriam pegar ele, né? Aí o mestre disse, não, deixa o rapaz, a gente conversa. Aí deixou ele lá assistindo a formatura. Quando chegou no fim, disse, quem é o cara que queria jogar com o mestre aí? Aí Caiçara disse, tu vem? Aí Caiçara foi mestre e tomou uma benção no meio da boca, do nariz, quebrou a boca e o nariz. Aí Caiçara perguntou, o que é isso, mestre? Ele disse, é pé, meu filho. Aí disse, Alice, traga uma bacia aí para lavar a boca desse rapaz. Aí Caiçara disse, mas depois ele ficou meu amigo, me convidou até para ir no Candomblé dando Alice, não sei o quê. Ele mesmo contava. Tem, inclusive, uma reportagem dele. A versão de Caiçara, ele disse que estava jogando com o mestre Bimba, e o Crispim, o filho do mestre Bimba, que estava tocando. Aí disse que, de repente, o mestre olhou assim para Crispim, e ele olhou uma benção. Ele mandou você olhar, porra. Tá certo. Mestre, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu sei que muitas pessoas até gostariam, tem muitas perguntas ainda, mas a gente também não pode abusar do senhor. Eu sei que o senhor está fazendo live quase todos os dias, mas se o senhor não se importar de ficar mais tempo com nós, isso é o senhor que decide. Eu estou em casa, podemos... eu estou igual a Lula, eu estou em prisão do... Então, vamos embora, vamos ver o que nós temos aqui. O Fly tem alguma pergunta aí para nós fazer para o mestre? Uma outra coisa que eu queria saber, quando é que o senhor acha necessidade de criar o seu grupo, o Grupo Ginga? Como é que o senhor pensa assim, bom, agora é a hora de fazer meu trabalho, seguir a minha história, e o senhor faz esse grupo junto com o mestre Xarel, né? Conta um pouquinho. Não tinha nada disso, foi tudo. Quando o mestre disse que ia ir embora, aqui na Bahia só tinha uma academia de capoeira regional. O mestre ia embora, a gente ficou órfão de mestre. Pô, a gente vai treinar onde? Aí tinha a escola de dança, que a minha mulher fazia dança lá, e de noite não usavam a sala. A sala para ter um local. A gente treinar, não era para abrir a academia para ensinar nada. Só a gente começou a treinar lá, e o mestre foi embora, começou a ir todos os alunos do mestre Bimba com a gente. E começou a chegar gente querendo aprender capoeira, foi se matriculando. Bom, aí no dia 13 de novembro de 72, nós criamos a Ginga, a Associação de Capoeira. Isso é legal, porque o escudo da Ginga, eu estava numa reunião na academia de... E a reunião estava tão ruim, rapaz. A reunião estava tão chata. E eu com a caneta ficava desenhando num pedacinho de papel assim, coisa de capoeira, desenhava assim, amassava e jogava fora. Desenhava outra coisa, amassava e jogava fora.
Aí fiz esse desenho do escudo. Aí o Senna passou aqui atrás, aí fez, você vai querer esse desenho? Aí eu olhei para a cara dele e disse, vou. Botei no bolso. Aí chegou em casa, eu fiz o escudo da Ginga. Se ele não me perguntasse, eu tinha amassado e jogado fora também. Mas a Ginga começou por acidente. E é gozado. 13 de novembro de 72, que a gente começou. O 13 de novembro foi o dia que o mestre Pastinha morreu. Menininha também morreu de 13 de novembro e é o aniversário da Ginga. Que legal, mestre. E me diga, mestre, o senhor já formou mestres no grupo? Quantos mestres o senhor tem? Quem é mais que leva esse trabalho junto com o senhor? Tem 55, eu vou fazer 56 capoeira, né? Nesses 56 anos, eu formei 7 mestres. Então, formei o Bezerra, Marcelo, Piauí, ao Robertinho, Paulo Borges, Kiki e Dudu. Só esses. Beleza. E mestre, falando em escudo, que o senhor falou que criou o escudo da Ginga, conte um pouquinho para nós do escudo da regional, que eu já vi o senhor contando uma história bem legal também. Conte um pouquinho do escudo da regional para nós. Esse escudo da regional é um problema, pô. Aí, todo mundo utilizava essa estrela de Salomão, pintava nas casas, nas carroças, na porta da casa, usava no braço, usava no pescoço. Era uma coisa muito popular aqui na Bahia, esse escudo de Salomão, que ele chamava, né, o Ciclo Salomão. E aí o mestre, quando resolveu fazer o escudo, ele botou só o círculo dentro, que é a roda, e o R da regional. E a moldura, né, do lado de fora, isso, inclusive, é copiado de um desenho do livro do Eliphas Levi, de 1906, mais ou menos, que tinha essa moldura, era uma cobra mordendo o rabo. Ele tirou, botou a moldura só para fazer o escudo. Mas isso dá problema, porque quando você vai Israel, chega nesses países aí, os caras ficam invocados, que ele quer ligar isso aqui à religião. E não tinha nada a ver com a religião, era coisa popular aqui na Bahia. Ah, então entendi. E vamos falar um pouquinho do seu trabalho também. Hoje, mestre, o que o senhor está desenvolvendo? O senhor ainda dá aulas? O senhor dá cursos? Como é que está o seu dia a dia na capoeiragem? E uma outra pergunta que eu acho relevante, assim, ó, o senhor consegue coordenar suas atividades como dentista e capoeirista? Como é que é essa relação, mestre? Eu sempre consegui, né, pô? Mas agora eu já estou aposentado. E eu tenho minha clínica aqui também, que é aqui em cima da casa também. Eu me aposentei na verdade, passei 35 anos, me aposentei como professor da universidade e me aposentei da minha clínica, quem toma conta da clínica é minha mulher, certo? E sempre conciliei essa coisa de capoeira com os estudos. Pô, eu comecei em 64 a fazer capoeira. Eu me formei em 74 em odontologia, certo? Então, sempre conciliei essas coisas todas aí, pô, nunca me atrapalhou, não. Atrapalhava nas viagens, porque eu tinha que dar aula segunda-feira, essas coisas da universidade, essa coisa toda, né? Não podia perder avião. Então, aí, se perder avião, eu pego outro. Se não, se perder, pego outro. A hora que chegar só aposentado. Mas eu no viajando, eu dou aulas aqui em Salvador, não estou dando mais aulas. Eu não tenho mais academia. Quem tem aí os locais de dar aula aí são os ex-alunos que estão dando aí, mas eu não tenho mais academia. E viajo muito, dou minhas aulas, palestras, essa coisa. Eu escrevo as minhas coisas em livros quando vem a inspiração, e vou vivendo assim. Mestre, o senhor sabe me dizer, porque apareceu uma pergunta aqui, que o mestre Bimba tinha medo de avião? Ele dizia que eu não gostava de viajar naquele não. Outro dia eu estava vendo uma definição de Ariano Suassuna, disse que não entrar no avião nem a pau. Aí o cara perguntou ele por que ele disse, não, porque isso aí, rapaz, motor é a explosão, certo? Tem asa, mas não basta. E ainda foi inventado por um brasileiro, você acha que vai entrar no negócio desse? E o mestre de outros lugares. Ah, pô,
O senhor escreveu um livro agora sobre retalhos, né, na capoeira. Conta um pouquinho para nós aí, mestre. Não, esse aí é uma reedição que ele foi lançado em 2005, né? Aí eu fiz agora, no dia 22, que era meu aniversário de capoeira, 55 anos, eu fiz a reedição. Esse livro eu gosto, é um livro que traz coisas reais e muita coisa de ficção que eu acabei escrevendo e inventando, né? Então, eu gosto muito de capoeira Retalhos da Roda. Agora eu vou fazer a segunda edição da Saga do Mestre Bimba, uma segunda edição aumentada, revista e aumentada da Saga do Mestre Bimba. E os outros estão por aí, mas está tudo esgotado. Essa segunda edição que eu fiz agora só tem 6 livros. Vai acabar. O que mais... O que ele está mostrando? Mestre Bimba... Aí é vermelho, Mestre Bimba em vermelho, 27. 1950. Isso é a capa do meu livro, A Saga do Mestre Bimba, né? Legal. Mestre, o senhor tem algum arquivo do Mestre Bimba jogando? Fizeram a pergunta aqui. Essa eu já ouvi uma resposta boa. Outro dia, rapaz, eu estava num evento, aí o cara disse, ô mestre, ele o que é? É verdade que besouro sumia? Aí eu disse, era. Era mesmo, mestre, eu digo, era, cansei de ver. Pronto, acabou a discussão. Entendeu? Então, o mestre, eu nunca vi o mestre jogar. Não quero que apareça nenhuma... Por mim, não aparecer nenhum filme dele jogando, porque é aquela coisa. Você filma eu jogando com o Júnior Orca. Aí vai sair uma merda de jogo. Esse que vai ficar para a posteridade. E todo mundo vai se basear nesse jogo para dizer se eu jogo ossado. Então, se o Mestre Bimba naquele dia teve a infelicidade de pegar um cara ruim para jogar, não é você não, viu? Você é pior. Todo mundo vai achar que o jogo dele era aquilo, porque é o único que tem. Certo? Então, eu prefiro que não apareça, não. Mas falando nisso, mestre, há uma grande possibilidade de aparecer mais material do Mestre Bimba, né? Porque eu acho que teve muita gente por aqui filmando, né? Muito, principalmente estrangeiro. A gente não tinha máquina de filmar. Os caras vinham com aquelas máquinas enormes. Aí a gente não tinha máquina. Aquela filmagem de 69 do Jardim de Alá era uma máquina enorme e o cara às vezes jogava com a gente sozinho. O canhão deu meia lua, pegou na máquina, ficou meia hora parada a filmagem para consertar a máquina. Certo? E não tinha máquina, não tinha videocassete, não tinha celular, não tinha nada disso. Máquina fotográfica, quem tinha grana. Já tinha uma máquina fotográfica. Quando comprei a máquina, eu tinha uma máquina de cartucho. Essas fotos todas aí, eu levava nas viagens com o Mestre Bimba, ia tirando as fotos e guardando. Aí eu ainda tenho a máquina. Era uma máquina fuleira, muito fuleira, mas se não fosse ela, eu não tinha esse registro. Polaroid? Uma Polaroid. Polaroid era muita grana. Era uma de cartucho, ele botava no cartucho, velho. Levava o cartucho todo para revelar. Mestre, eu vendo aquele vídeo que o senhor falou lá na gravação, que o senhor usa esse cordel para segurar suas calças, uma coisa que me chama a atenção naquele vídeo é que não era muito comum ter camisetas de capoeira ou Não, ali é uma filmagem. Era comum, não sei, mas uma das camisetas que está ali naquele coisa... botei. Uma das camisetas que aparece ali, mestre, é a do mestre Oswaldo, que, se não me engano, quem está usando é o mestre Gigante, que usa uma camiseta do mestre Oswaldo. A camisa que eles pegaram lá naquela feira que eu falei que foram, em 1971. Oswaldo está em pé atrás, batendo palma. Então aquilo ali foi no intervalo de uma... Então aquilo ali é no intervalo de uma das idas do mestre para Goiânia, é isso? Em 71, quando ele foi fazer essa apresentação. Depois não foi, Gigante ficou aqui. Foi embora para Goiânia, mas Gigante ficou aqui. Aquela camisa, quando foram a formatura que o Oswaldo fez lá, que o Mestre Bimba foi, na feira pecuária lá em 71. Inclusive, numa das filmagens em Goiânia, o Mestre Bimba também fala, né? Parece que ele faz uma certa cobrança
a mestre Oswaldo na filmagem, porque ele me prometeu tal e tal. Não sei se o senhor também sente essa cobrança na filmagem. Quando a gente olha e sabe da história, na filmagem parece isso, aparenta que ele está fazendo uma cobrança para o mestre Oswaldo que está ali com ele. Tem uma reportagem no Jornal de Brasília, e a coluna, o nome é O Encontro. É uma mulher que faz jornalista e entrevista o mestre sobre a ida dele para lá. Ele fala essa coisa toda, tem uma parte que ele fala assim: quando eu vim para cá, meus filhos diziam, pô, lá em Goiânia nós vamos assistir televisão, manhã vai assistir televisão. Aí no filme a gente fala assim, mas o lobo me engoliu. Aí os caras hoje ficam falando, você escreve isso. Quem falou isso foi o mestre Bimba, não foi eu. Quem fala é a família do mestre Bimba, que passou o que passou lá, ele sabe. E há uma coerência entre as coisas que eles falam. Entendeu? Porque deu errado. Podia dar certo, mas deu errado. Tinha tudo para dar certo, ou tinha tudo para dar errado e deu errado. Tem uma outra coisa que apareceu, uma pergunta aqui, e eu acho que isso é uma questão também que já houve debate, que o mestre Bimba teria dado um lenço branco e um certificado para o Oswaldo. E as pessoas questionaram pelo tempo que ele tinha, não sei se era por isso, mas o mestre Oswaldo tem esse certificado. Diga. Não, se deu lá em Goiânia, por aqui não. Aqui não. Eu vejo aí que ele fez o curso de especialização. Como que ele fez o curso de especialização? Se não estava em nenhum dos cursos que a gente fez. Quando é que ele fez? Fez sozinho o curso. Ele mesmo emboscou. Ele emboscou, eu acho que foi o mais. Tá bom. Mas não vamos falar isso porque isso é público. E o mestre Bimba, ele teve lá em Goiânia durante um ano, né? Foi isso? E ele... Um ano, certo, saiu em fevereiro, morreu em fevereiro. Então, em um ano, e a primeira turma que ele pega não é uma turma dele, né? É a primeira turma do Oswaldo, do mestre Oswaldo, né? A turma que ele 71, que formou lá, que tem o deputado, tem os caras lá, formou. Quando o mestre brigou com o Oswaldo, ele foi treinar com o mestre Bimba. O mestre Bimba formou de novo essas pessoas. Disse que aquela formatura não valia, não. Aí formou eles de novo. Essa informação eu não tinha. Mestre Orca, por favor. O Alegria está aí. O que lá de Goiânia pode contar isso. O deputado pode contar. E todo mundo, tudo aí. O mestre fez 2 formaturas que ele costumava formar as pessoas. Uma no meio do ano e outra no fim do ano. Porque ele formava os alunos dele, com 6 ele formava o aluno, que ele dizia que primeiro você era informado do que é capoeira, e depois que você se formava, é que você ia se formar em capoeira, entender o que é capoeira. As pessoas não entendiam que era assim. Achavam que quando se formavam já estava bom e ia embora. Ele dizia, não, os que ficam são os que aprendem. Hoje, quem é que dá a aula de capoeira regional são os que ficaram. Os outros todos que saíram, formaram e foram embora, e daí? Ninguém nem sabe quem é. Mas hoje quem é que dá aula? Acordeon, Tcharel, sou eu, Camisa, o Preguiça, entendeu? São as pessoas, o Nenel, as pessoas, o Luizinho aí em Goiânia, as pessoas que ele formou e que ficaram é que dão a capoeira regional. Aqueles tantos que ele formou aqui, cadê? É difícil. E uma outra questão, mestre. O senhor, quando entrou, pensava algum dia em dar aula? Pensava em algum dia? Nunca. Eu queria ser capoeirista. Eu não queria ser mestre, não queria ser professor, não queria ser nada. Nunca nem pensei nisso. Eu queria ser capoeirista. Pela transferência do mestre Bimba para Goiânia, que a gente começou a treinar no lugar, dar aula para algumas pessoas que começaram a aparecer, certo? Mas ninguém falava que queria ser mestre da academia do mestre Bimba. A gente queria jogar capoeira. Mas o cara foi embora. E aí criou essa coisa da gente ter um lugar para treinar. E chegavam pessoas, não queriam aprender, a gente foi começando a ensinar. Mas em consequência dessa viagem do mestre Bimba.
Se ele tivesse vivo até hoje, eu estava treinando lá até hoje como capoeirista. Legal. E por que eu falo isso, mestre? Hoje a gente vê as pessoas entrando já para querer se formar, né? Já para querer dar aula. Entram já pensando em quanto tempo vão levar para se formar, para ser mestre. Porque hoje é fácil, olha bem. Olha bem, você entra num grupo que tem 10 cordões ou 20 cordões. Aí o cara diz, cada cordão desse eu tenho que passar. Isso tudo, ele sabe que em 2000, não sei o que, ele é mestre. Ele já está no último cordão. Entendeu? Então, Previsão. era uma consagração popular. Hoje é um problemático. Ou de dinheiro. Né? Então, é muito difícil. Uma vez um aluno meu perguntou, mestre, quando é que o cordão desceu aí? Eu disse, agora. Bote aí o cordão. Ele aí botou, eu digo, eu tô pra cacete. Ele queria parar, eu digo, não para, não. E aí, tomou porrada, quando terminou, eu digo, e aí? Ele... Cortou o seu áudio, mestre. Nós ficamos... Não tá ouvindo? Agora sim, voltou. Pô, repita o que o senhor falou. Pois é, a gente não tá na última parte... Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Então, aí eu dei o cordão a ele, ele botou meu cordão, todo mundo jogou com ele, deu porrada com uma porra nele. Quando terminou, ele disse, melhorou o seu jogo? Ele não, eu digo, então devolvo o cordão, que não é o cordão que joga. Tá certo, né? Tá certo. Quanto tempo levava para o tempo de treino para a formatura e quanto tempo levava da formatura para a primeira especialização e para a segunda também? Não, especialização não tinha até época. Tinha as formaturas, quando ele abria um curso de especialização, necessariamente, não é porque você formou que tinha que fazer o curso de especialização. Lá vai ter um curso de especialização, vai começar no dia tal. Aí, os formados, o que eu fiz, 51 alunos deles formados se inscreveram. Terminou com 19. Muitos desistiram por motivos óbvios. Se enredaram no arame, né, mestre? Muitos se enredaram no arame e o senhor acabava batendo com... Os caras enredados no arame e o senhor batendo. Quando me botava de pau, meu irmão, eu pensava dos caras, castelo de goma de bananeira, não queria nem saber, eu era polícia. E me diga, mestre... Acompanhava muito. E me diga, mestre. Licença, fala, mestre. Fala, por favor. Após a morte do mestre Bimba, fala um pouco assim, quem foi que resolveu ir buscar os restos mortais do mestre Bimba em Goiânia para trazer para Salvador? E como foi essa questão? O Carlos Sena falou com o prefeito que queria ir buscar os restos mortais do mestre Bimba. E o prefeito deu três passagens. Aí o Sena me chamou e Dona Alice. E nós somos eu, Sena e Dona Alice. Chego lá, a gente procurou, Dona Alice procurou a Alegria, que levou a gente na casa do Jaci Fernandes, que era aluno do mestre Bimba, foi o cara que tocou o berimbau e colocou o berimbau no caixão do mestre Bimba. E esse cara, ele era o secretário de Parques e Jardins, e o cemitério estava sob a competência dele. Ele rapidinho ali, nós compramos uma urna lá, e o cara fez lá, tirou e arrumou, a gente enrolou e despachou pela VASP, aqui para Salvador. E ainda chegamos a tempo de receber os restos mortais, mandei Durinho receber, e fizemos uma foto ali na catedral, ficou a urna ficou na Federação de Pugilismo em exposição um tempo. Depois, quando chegou aqui, a Secretaria de Saúde não podia mais se colocar uma urna em chão, proibido agora. Aí, o que é que ele fez? A gente botou no ossuário no cemitério do Campo Santo. Ficou lá uns anos. Aí um dia o Nenel e o Fred vieram, cadê a documentação do restos mortais do mestre Bimba? Está aqui, não, porque a gente quer tirar e botar ali no Museu do Carmo.
Eu disse, tá bom. Aí eu dei a eles tiraram, tá lá no Museu do Carmo, na capelinha que tem lá embaixo do Museu do Carmo. Tem uma lápide, Manuel dos Reis Machado, o rei da capoeira. E a data da morte dele, de vida e morte. Aí diziam assim, o mestre Bimba, quando foi para Goiânia, disse que não queria mais voltar. E que se não gozasse de nada, ia gozar do cemitério. Gozou. 4 anos e meio do cemitério. E a gente entendia que o ídolo não se pertence, pertence ao seu público. Vai dizer que Castro Alves pediu para ficar ali na praça? Não. Então a gente trouxe ele, está na terra dele, no local digno, está lá. E que dá para visitar. Eu já tive lá, só que eu peguei um dia que o museu estava fechado, que era, eu acho, um sábado, e também tem um hotel ali, que é um hotel dos mais caros de Salvador. O hotel Pestana até faliu agora. Ah, é? É o hotel. Mas era... Ali o museu tudo continua, mas o hotel faliu. Mas aquele hotel era um dos mais caros de Salvador, não tinha uma coisa assim? Por isso mesmo. Faliu. Era lá no centro histórico. Verdade. O mestre, vai lá, Fly, vai lá. Mestre, eu sei que é uma pergunta muito óbvia que eu vou fazer para o senhor, mas eu gostaria de ouvir do senhor assim, ó. O mestre Decânio, sempre que falava do mestre Bimba, a gente vê nas reportagens, tudo que se emocionava muito, inclusive depois da passagem do mestre. Quando o senhor recebeu a notícia da morte do mestre Bimba, qual foi a primeira coisa que veio na cabeça do senhor, assim, sentimento e tudo mais? Eu estava no Rio. Eu me casaram, estava no Rio. Aí desci para comprar o jornal O Globo. Quando assim, mestre Bimba morreu ontem. Porra, e eu tinha umas passagens na minha mão, ainda era aquelas passagens de papel, lembra, né? Eu tinha umas passagens na minha mão e digo, pô, vamos pro enterro do mestre Bimba. Mas aí minha mulher leu, não, foi enterrado ontem, então já era. Aí a gente veio embora e eu ainda peguei no último dia aqui em São Francisco. Quando eu cheguei, quem estava na porta era Gigante e Pastinha. Na porta, ainda peguei essa série dia. Mas na hora que ele morreu, eu vi a notícia, tudo, vi aquela coisa. Depois é que você cai na real, que a ficha vai caindo, né? Que o cara já foi. Muita gente diz que o mestre Bimba morreu cedo. Não morreu cedo, rapaz. A média de idade da época dele, que ele morreu, é 60 anos, tudo. Ele foi até 74. 5 anos. Quer dizer, não é tão cedo, mas podia ir a 80, 90. Mestre, me diga uma coisa, e a festa, como é que foi a festa? O senhor organizou uma festa nos 100 anos, junto com os outros alunos do mestre Bimba, como é que foi? Fizeram algum encontro? Eu participei da festa dos 100 anos, mas do mestre Nenel. Do mestre Nenel eu tive lá, inclusive sentei ao seu lado na formatura, que ele proporcionou, mas o senhor fez alguma festa, organizou alguma coisa? Teve muita coisa aquele ano. Nós lançamos livro, fizemos roda, fizemos encontros, fizemos no Festival de Cinema Capoeira, Itapuã mandou chamar, que apresentamos em vários locais, em alguns estados do Brasil, e que ainda está para apresentar em outro lugar, já agendado, que era para discutir o mestre Bimba e os filmes de capoeira, essa coisa. Fizemos muita coisa. Foi muito legal. Mestre, me diga uma coisa, o senhor já esteve no Rio Grande do Sul, divulgando o seu trabalho? Tive duas vezes. Eu fui no Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários. Nós apresentamos com o grupo folclórico da Universidade Federal da Bahia, o nome do grupo é Ganga Zumba. Apresentamos na TV e no teatro lá, Teatro São Pedro, acho. Isso. Tenho várias fotos lá nessa apresentação. Nós apresentamos lá. E depois eu fui da Federação Gaúcha lá, com o Farol, Miguel Marco, até o Gladson estava lá também. Fui lá. Então, essas duas vezes que eu fui lá. E o mestre Bimba, o senhor sabe se ele teve no Rio Grande do Sul? Não, o que eu sei que teve no Rio Grande do Sul foi o mestre Pastinha. Isso, mestre Pastinha, eu sei. Ele até tomava foto dele tomando chimarrão. Ele, Canjiquinha.
que é apresentado lá no Rio Grande do Sul. O mestre Bimba, eu fui com ele em Vitória do Santo, em 68 e 69. Fomos para o Rio em 69 para o simpósio também. Ele foi no Rio em 1950. Perdemos áudio. Travou o áudio do mestre. Mestre Tapuã. Travou lá. Mestre Júnior Orca, nosso assessor para assuntos aleatórios. Vamos lá. Vamos fazer a última rodada, Fly. Vamos fazer a última rodada para não abusar muito do... Vai voltar de novo. Isso. Tá. Vamos fazer a última rodada de perguntas e agradecimentos ao mestre aí, né? Até porque... Tintim, mestre. Tintim. Patrocinador oficial do programa Capoeira Mix. Capoeira Mix. Tá voltando. Tá voltando? Tá voltando. Isso. Mestre Tapuã. A Nalvinha Bimba está aqui dizendo, quero mais, pensou que tinha acabado. Tem bastante gente assistindo. O mestre, assim, nós vamos fazer uma rodada para cada um de nós falar alguma coisa e o senhor fique à vontade para falar o que o senhor quiser falar, tá? Que não falou ainda, pode ser do seu trabalho, pode ser da sua aposentadoria como dentista, pode ser dos 3 birimbaus que o senhor tem do mestre Valdemar, se já tem destinação aí, fique à vontade. Eu vou começar com o senhor falando, nós vamos fazer os agradecimentos e o senhor encerra de novo. Então, o senhor vai fazer 2 falas. Começa com o senhor agora, nós falamos e depois o senhor encerra. Tá bom, mestre? Pode começar, mestre. Pois é. Rapaz, tem muita coisa que a gente podia conversar de capoeira. Essas lives que eu estou vendo aqui... Outro dia eu quero dizer assim, mexe para o Guinness Book, tanta live na quarentena. Ele diz, eu estou fazendo essa live para não ficar fechado. Mas isso é muito legal, porque, por exemplo, eu digo aqui agora, isso é assim, o cara lá no Japão está assistindo, na Austrália o cara está assistindo, entendeu? Na mesma hora. Então, pessoas que não vão ter tão cedo um contato com você, tá ouvindo você, ou qualquer um que está fazendo live, né? Tá ouvindo você aqui, cara, os comentários, muito legal. É uma ferramenta fantástica para divulgar a feira e esclarecimento. Pelo menos as pessoas vão ter uma ideia do que é que a gente está falando, do que é essa capoeira aqui no Brasil, né? Aqui junto da gente. Então, eu fico muito satisfeito. Por isso que quando me convidam para essas coisas, eu fico encabulado de ter que dizer não. Pô, eu não consigo, eu digo, mas tem gente aí que quer saber as mentiras que a gente faz. Então, se não, pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. As que eu sei, eu respondo na hora. As que eu não sei, eu minto. Mas sem resposta, o cara não fica. Verdade. Contra o mestre Fly, fale alguma coisa aí, para depois o mestre Itapuã encerrar, né? Vai lá, ou pode ser uma pergunta. Vai lá contra o mestre Fly. Eu não tenho nada que falar, não. Hoje eu só tenho que aprender. Só agradecer a disponibilidade do mestre, muito agradecido, mestre, mesmo de ter a oportunidade de escutar o senhor, porque eu nunca tinha tido a oportunidade nem de presenciar palestra, nem de estar com o senhor. Então, essa está sendo a primeira vez para mim, né? Então, queria agradecer a sua disponibilidade e o seu tempo de estar com a gente. Só agradecer mesmo. Isso aí. Mestre Júnior Orca, por favor, suas considerações também. Bom, primeiramente agradecer... Ou pergunta. Pode ser pergunta também. A todos que nos assistiram. Parabenizar o mestre Tapuã, sabe que eu sou fã número 1. Não me canso de perguntar, não me canso de ouvir as mesmas histórias, porque sempre sai alguma coisa nova que eu não tenho ouvido ainda. Quando a gente vem aqui no Capoeira Mix, que vem aqui para a varanda, eu tento dormir, não consigo, porque toda hora a gente está conversando e uma coisa e outra e não para. É muito bom eu tenho maior honra, prazer, na verdade,
de ter o mestre Tapuã hoje como uma pessoa próxima, como um amigo, uma pessoa que orienta e que a gente aprende bastante, né? Aqui eu aprendi muita coisa já sabia, muita coisa a gente viu nova, e sempre vai aparecendo algo novo. Né? Parabenizar, mestre, parabéns por ser essa pessoa maravilhosa, essa pessoa humilde, essa pessoa carismática, essa pessoa que sempre consegue abraçar todos nós. Né? Só tenho a agradecer. Dizer contra o mestre Fly e o mestre Dunga, Capoeira Mix, de 26 a 28 de março, cheguem um dia antes, que na varanda aqui, aí vocês vão ver o que é conversa. Começa de 7 da noite até 3, 4 horas da manhã. E no outro dia... Não para, viu? O mestre New York, eu só vou agora se o mestre Tapuã for. Porque pode ser que ele leve o birimbau lá junto, ou alguma coisa da coleção dele, né? Vai saber, né? Já vou pronto lá. Se o mestre Tapuã estiver aí, eu vou. Só pro senhor não vou mais. Vai ser 7 horas, vai ter câmera em todo canto. Alarme e tudo. Tá bom? Muito obrigado, contra o mestre Lai, muito obrigado, mestre Dunga, muito obrigado, mestre Tapuã. E boa noite a todos aí, viu? Eu também queria agradecer, vou dizer, mestre Tapuã, que eu estava bastante nervoso. Geralmente é eu que conduzo as entrevistas, e pela primeira vez eu fiquei nervoso, assim, aflito, parecendo que nunca ia ter pergunta o suficiente para manter a gente na atividade aqui, batendo papo. Realmente, hoje vou dizer assim, ó, foi uma das mais prazerosas, mas para mim foi uma das mais difíceis de fazer. Porque, olha, o senhor não sabe o que a sua presença causa nas pessoas. Eu sou também fã de carteirinha, digo que todas as vezes que tenho a oportunidade de estar ao seu lado, vou estar ao seu lado, vou tentar sentar ao seu lado, vou lhe incomodar com as perguntas, porque realmente também sou seu fã. E quando a gente está na presença de uma pessoa que é um ídolo para a gente fica meio sem chão. Eu disse mais cedo para o Contramestre Fly que eu estava bem preocupado em fazer essa live, mas eu agradeço imensamente a sua paciência, todo esse conhecimento que o senhor nos proporcionou. E, por favor, mestre, conte uma última história antes do seu adeus aí para nós. E eu agradeço sem palavras, mestre. Uma última historinha. Bom, é o seguinte, rapaz, eu que agradeço a vocês. Conversar de capoeira é muito legal. Muito prazeroso, né, pô? E a gente encontrar as pessoas que a gente conhece, mas que não tem muito contato toda hora, é muito bom. E às vezes eu fico dizendo assim, os caras, você não se incomoda que as pessoas estão fazendo a mesma pergunta toda? Eu digo, não, porque é uma risada nova para uma piada velha, né? Então vai ter sempre alguém. Então, para mim, é tranquilo para participar desse tipo de coisa. E aí a gente vai se encontrar por aí, a gente vai se encontrar por aí, ainda vai conversar muito sobre capoeira, tá? Olha, o cara tá mostrando meu livro aí o tempo todo, não pagou, pegou e levou e nunca pagou, não pagou. Então, a gente vai se encontrar e muito obrigado a vocês, tá? Eu vou estar sempre à disposição quando houver tempo, quando acabar essa pandemia, acabar essa quarentena, que é foda, porra, e pedir a vocês que se cuidem, hein? Fiquem em casa, sair, use máscara, bicho. Acredite nessa coisa que o negócio é brabo, viu? Vai passar, mas é brabo. Certo? Um abração e a gente se vê por aí, certo? Certo. Mestre, só uma coisinha, mestre. O senhor faz live amanhã também, né? O senhor tem uma live amanhã, não é? Com o mestre Luiz Renato. Eu estou fazendo de manhã, de madrugada, tá difícil, hein? Tá bem, mestre. Amanhã com o Luiz Renato. A gente vai estar aqui. Amanhã correu o Luiz Renato. A gente vai estar assistindo para tentar fazer uma risada nova para uma piada velha. Muito obrigado, mestre. Vai ter sempre. Um abração, um beijão em vocês. Tchau. Show de bola. Abraço a todos, valeu. Se cuidem.